Nós estamos começando mais um episódio do Fixcast, o nosso podcast semanal. E sempre com assuntos interessantes, sempre com uma mente brilhante. Eu sou o Ricardo Menini e hoje nós temos o prazer de receber por aqui o Carlos Eduardo Maia, o Caê Maia. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre um dos segmentos que move o nosso país. Hoje nós vamos falar um pouco sobre agronegócio, um tema muito bacana para você que nos acompanha, e eu acho que é a primeira vez que nós abordamos esse assunto aqui no Fixcast, e nada melhor do que trazer um produtor rural com experiência para falar com a gente um pouco mais sobre esse segmento. Carlos Eduardo Maia, o Caê Maia, prazer recebê-lo aqui no Fixcast, obrigado por ter aceito o nosso convite e participar com a gente para a gente bater um papo, falar um pouco mais sobre o agronegócio. Ricardo Menini, a satisfação é toda nossa. A gente tem acompanhado o podcast que você conduz brilhantemente e, sinceramente, me senti lisonjeado. Diante de tantas mentes brilhantes, como você disse, que já passaram por aqui, a gente ser um dos escolhidos para estar hoje aqui falando um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho da nossa experiência no campo, nessa região que é muito promissora para o agronegócio paranaense e brasileiro. Com certeza, uma rotina muito importante para você que recebe aí o alimento na sua mesa, Nós vamos falar um pouco mais sobre esse importante segmento. Só quero lembrar que nós estamos no YouTube e também estamos no Spotify com a gravação dos nossos episódios aqui das modernas instalações do Fix Studio na cidade de Paranavaí. Caê, me diz uma coisa. Quanto tempo nessa atividade de produção rural? Ô, Ricardo, eu nasci na roça, Uhum. Eu tenho 42 anos de idade. Certo. Tenho o privilégio de ter nascido no seio de uma família de produtores rurais. Uhum. Meus avós foram produtores rurais na época do café. E sou avô por parte da minha mãe. Meus avós paternos desbravaram essa região abrindo as matas aqui do noroeste do Paraná. Uhum. E com isso, automaticamente, meus tios, tias, E meu pai, desde que eu nasci, já era envolvido com a pecuária. Aí ele fez carreira como bancário, correu todo o Paraná aí no Banestado, uma empresa formidável, Sim. que deu a oportunidade da gente... foi o pontapé inicial da gente crescer ao ponto que chegamos e continuamos em evolução. Certo. Então, quer dizer, eu tenho 42 anos na roça já. 42 anos vivendo aí, se dedicando, claro, à produção rural. Agora, Caê, me fala uma coisa. Quando a gente fala em produção rural, a gente sabe que envolve vários setores, Algumas pessoas produzem a pecuária, outras plantam mandioca, outras, na nossa região aqui mais à frente, bicho da seda, outras mais à frente plantam soja, milho. Quais são as atividades dentro da sua produção rural, dentro da sua rotina, como você diz, que você desenvolve? Você foca só em uma atividade ou você diversifica também? Não, a gente diversifica, Certo. Um dos segredos, para a gente ter menos perrengue no agro é diversificação. Claro. Isso eu aprendi com meu pai, não é uma aula minha. Eu fui aluno dessa escola. Então, por exemplo, no início meu pai começou com a pecuária e na sequência foram abrindo os horizontes. Meu pai, como bancário, não podia se dedicar muito ao agro. Uhum. Quando eu me formei, jornalista, colega teu de profissão, de formação, Sim. eu já fiz na época um programa voltado para a comunicação rural. Então sempre eu tive essa veia para o agro. Desde a faculdade de comunicação social até hoje em dia na nossa rotina diária, Cara, você fez jornalismo, que é não tem nada a ver, sim, com a questão do agronegócio, Mas você já fez jornalismo pensando num programa para divulgar o agronegócio, é isso? Exatamente. Que legal, Desde quando eu entrei na faculdade, fazendo jornalismo, para fazer alguma coisa focada para o agro. Que legal. Quis o destino que eu não seguisse na carreira de jornalista, apesar de ter trabalhado durante 8 anos na área. Fiz televisão, fiz rádio, fiz assessoria de imprensa, fiz jornalismo online, enfim. E voltei para a roça
para dar um segmento, hoje um negócio que está muito, não é na moda, um negócio necessário, Claro. hoje um assunto necessário, que é a sucessão rural. Uhum. Então eu voltei para casa há quase 20 anos, Uhum. especificamente em 2014, 2012. Aham. Né? Eu voltei para casa para... Opa, peraí. Quando foi, Vanessa? Foi 2004. 2004. Então eu voltei para casa em 2004, Certo. depois de ter feito uma rotina aí já no jornalismo, Aham. para trabalhar na parte da sucessão familiar no agro. Aham. Só que naquela época, a gente vendo as oportunidades do agronegócio, junto com meu pai, então a gente resolveu investir e aprimorar e se aprofundar no agro. Então você perguntou dos ramos de atividades nossos. Isso. Particularmente a gente trabalha com a pecuária, que é o nosso primeiro negócio. Na sequência a gente começou com plantio de mandioca, depois cana-de-açúcar, parceria com laranja e por último a avicultura. Né? Hoje a avicultura, apesar de ter sido o último negócio que a gente entrou no agro, já tem 8 anos que a gente está na avicultura, é o principal negócio nosso hoje, onde Certo. a gente mais foca. Então assim, se o povo fala que o Paraná é o celeiro do Brasil, o Noroeste é o supermercado do Paraná. Aham. Porque muitas regiões do estado, promissoras, em grãos, a gente não produz grãos aqui. A gente tem uma dificuldade por causa do nosso solo, Claro. por causa do nosso clima, mas tem diversas outras oportunidades de produção na nossa região. Laranja, um exemplo nacional de produção de laranja. Mandioca, um exemplo nacional de produção de mandioca e de industrialização da mandioca. Aham. Bicho da seda, como você disse, uma bacia leiteira muito grande. Pecuária nossa do Noroeste é exemplo de tecnologia, exemplo de sustentabilidade para todo o Brasil. Porque aqui no Noroeste do Paraná ninguém desmata. A gente usa as pastagens em consórcio com a lavoura, com a pecuária, com a floresta, né, com a ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Então, o Noroeste do Paraná, que tinha uma fama de ser o cinturão da fome, por causa do nosso solo arenoso, com tecnologia e com a dedicação dos produtores rurais e dos órgãos pesquisadores, se tornou, Menine, o supermercado do Paraná e do Brasil, diante da diversificação de produto que a gente tem aqui hoje. Com certeza. Bom, nós estamos falando aí, você falou pecuária, mandioca, laranja, cana-de-açúcar e também o frango. Só aí nós estamos falando de 5 culturas diferentes que movem a nossa região de forma ampla, né? Agora, Caê, me fala uma coisa, como é que você vê, você falou na questão da pesquisa, isso é muito importante, muito interessante, como é que você vê a tecnologia auxiliando o agro, principalmente aqui na nossa região? Você acha que a tecnologia ela tem a oferecer algo que supera os estudos? É na pesquisa, é na produção, é na entrega do produto? Como é que você analisa a tecnologia relacionada ao agronegócio hoje? Menine, tem um estudo, um ditado muito antigo que diz que a população cresce em progressão geométrica, enquanto que a produção agrícola tende a crescer em proporção aritmética. Certo. A tecnologia hoje, ela coloca no campo uma ampliação muito grande da questão produtiva nas mesmas áreas. Você não consegue aumentar a fazenda, só se você comprar o vizinho. Certo. Ninguém fabrica a terra. Você não consegue fazer uma fazenda de 2 andares. Não tem. Então você tem aquela área restrita que você precisa otimizar a produção em cima disso. Onde é que entra a tecnologia? Hoje, no setor da avicultura, a idade média de abate de um frango, né, sem hormônio, esquece isso, porque todo mundo sabe que em 40 dias o hormônio não consegue agir. Então é um trabalho feito de genética, uma ração balanceada ao extremo. Hoje tem um nicho de mercado que é nutricionista veterinário. Certo. Você entendeu? Aham. Então, assim, tudo o que tem de tecnologia numa ave são anos de estudo e sem malandragem, sem falcatrua. Porque se fosse assim,
nós não seríamos o maior produtor e o maior exportador de aves do mundo. Sim. A União Europeia não ia aceitar uma carne contaminada com hormônio. Então isso é mito, não existe essa conversa. Por quê? Genética e ração. Manejo. Então tem esse tripé que faz com que hoje uma idade média de abate de uma ave comercial seja em torno de 40 dias. Quando a gente começou na avicultura 8 anos atrás, era de 45 dias. Olha quanto é que aumentou a produtividade dentro de um ano em um barracão de frango. Isso a gente está citando só da avicultura. Na mandioca, né, tem aí o IDR, que faz um baita de um trabalho aqui no Paraná, e por sinal o campo experimental é aqui em Paranavaí, e isso é expandido para todo o Brasil. Tem variedades de mandioca hoje que elas evitam em função da sua capacidade germinativa, ela diminui a quantidade de ervas daninhas, mato, né, na roça. Aumentando a produtividade. Por exemplo, né, numa área de um alqueire, é um alqueire de terra. Você pode produzir 20 toneladas de mandioca e pode produzir 140 toneladas de mandioca. Por causa do avanço das pesquisas, né, variedades novas. A mandioca que se planta hoje não é a mesma de 5 anos atrás também. Tem novas variedades. Existe hoje uma técnica de plantio na mandiocultura, do plantio direto, a mesma que o pessoal usa nos grãos. Então é uma técnica que você usa menos óleo diesel para preparar a terra, é uma técnica que você não agride o meio ambiente com a gradiação e uma chuva fazendo aquela terra ir para dentro dos rios. Então existe a técnica de plantio direto da mandioca. Tudo pesquisa. No gado. Hoje tem abate de gado com 18 meses, produzindo carne de excelente qualidade, genética, qualidade de comida, manejo. Então, antigamente, Menine, era comum o povo sair da roça e ir para a cidade. Não vou ficar na roça, eu vou trabalhar no escritório. Hoje em dia, essa turma que veio para a cidade se forma, se gradua, se especializa e volta para a roça. Sim. Olha que bacana. E assim, a gente vê a tecnologia, esses avanços na produção agrícola, né, tanto na pecuária quanto na questão de produção de mandioca. Você falou que hoje a mandioca que se planta não é a mesma de 5 anos atrás. Então, hoje a gente não pode mais falar numa situação de manejo convencional, né? O produtor ele tem que estar ligado nas tecnologias e tem que estar se atualizando, né? Então, na verdade, hoje não é mais aquele cara que tem a terra que fala assim, eu vou produzir mandioca, ou eu vou produzir gado, ou eu vou produzir laranja, e só produzir. Ele tem que se atualizar, ele tem que estudar, ele tem que estar focado nas mudanças para que ele possa acompanhar a produção e atender o mercado, é isso? Exatamente. Porque o mercado é muito dinâmico. Então, assim, hoje no mercado do boi, no mercado do frango, em qualquer situação, não existe espaço para um produto convencional que degrada o meio ambiente, para uma carne de uma qualidade de um boi que fica lá 3, 4 anos, 5 anos, como acontecia antigamente, né? Uma carne com uma qualidade inferior. E tudo isso, eu quero dizer assim, o mundo é uma bola e está girando. Já dizia o saudoso Zé Rico numa música dele, né? É isso aí. E está muito dinâmico, sabe, menino? O negócio está muito dinâmico. Infelizmente, o produtor que não se adequou ou não está pretendendo se adequar tende a ficar fora do jogo. Sim. Porque precisa-se hoje de uma produção em escala para você atender às demandas da propriedade. Não adianta a gente querer ganhar muito com pouco. Certo. O que a gente conseguiu aplicar no agro é ganhar pouco com muito. Por isso, hoje, falando em barracão de frango, a gente tem 17 barracões de frango, alojando 700 mil aves, cada lote. Com isso, a gente se tornou um dos maiores produtores de frango da região, né, sendo o maior produtor da nossa integração. Por quê? A gente sabe que a margem é muito apertada. Então, você precisa otimizar, ter produção em escala. O custo para você produzir 50 toneladas de mandioca no alqueire e produzir 140 toneladas de mandioca no alqueire, talvez seja
15 a 20% maior. Você consegue produzir 3 vezes mais. Então, laranja, né? Existem variedades de laranja, né? Opções de adubação de laranja, que se você não se adequar, aquele teu pomar que produz ali 1,5 caixa, 2 caixas por pé, o custo para você ter ele no teu pomar, na tua linha de produção, é o mesmo do pomar que vai produzir 3 caixas. Então, assim, a gente do agro, hoje em dia, você ganha pouco, mas produzindo muito. Porque aquele negócio de você ganhar muito, produzir pouco, acabou. Esquece, acabou. Já era. Ô, Caí, me fala uma coisa agora. A gente falou sobre a tecnologia, sobre a importância da pesquisa, né, para se produzir e ao final aí trazer um resultado eficiente na produção. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que o produtor rural hoje lida com os desafios? Vamos citar um deles, a questão das mudanças climáticas, a situação do clima aí, como é que vocês lidam com isso? E se tem outros desafios também, questão de pragas, que às vezes surpreende uma situação que estava projetado, programado para ter um resultado e acaba acontecendo outro. A questão climática, sem dúvida alguma, é o principal problema hoje que tem no campo. Né? Variação cambial, custo de produção, quantidade de produção, área produtiva, tudo isso a gente consegue se organizar. Né? Você consegue trabalhar, você consegue. Agora, o tempo, a gente não consegue dominar o tempo, o clima. Sim. Né? Existem opções de irrigação? Sim. Existem opções, né, algumas tecnologias americanas, até israelenses, de combate à neve, à geada, né, especificamente geada, sim. Mas o fazer chover, o fazer ter sol, o fazer ter um clima adequado para a produção, não cabe a nós. A não ser que a gente faça o trabalho de preservação ambiental, né, que daí é um negócio a longo prazo. Mas hoje em dia, realmente, o clima é o principal desafio que a gente enfrenta. Aí, onde é que você vai se esquivar disso? Analisando genética da planta, né, opções, variedades, existem calendários de plantio que a gente precisa estar se adequando, né? Essa tecnologia do plantio direto na mandioca, ela acaba ajudando um pouco na conservação da umidade do solo. Então, assim, precisa se adequar. E um outro grande desafio, Menini, que existe no campo, ainda é a sucessão no campo. Certo. Sabe? Eu acredito que meu pai se considera uma pessoa feliz porque viu eu voltando à faculdade para a gente dar continuidade e aumentando os negócios. Eu trabalho com os meus filhos, por exemplo, nós estamos no mês de férias, eles estão numa fazenda nossa no Mato Grosso do Sul. Olha aí. Junto com os nossos funcionários, ali. Tá aprendendo o manejo. Trabalhando de forma lúdica, que para eles é uma brincadeira, um tem 3 anos, outro tem 8 anos. É uma brincadeira, mas o menino tá ali no dia a dia, acompanhando, no campeão gado. Claro. Né? Nos aviários nossos, no contraturno escolar, a minha esposa vai com as crianças para o barracão de frango, eles entram, acompanham o manejo, sabe? Na roça de mandioca, a mesma coisa. Por quê? Não é que eu não quero que um filho meu seja um advogado, um médico. Teria o maior orgulho do mundo. Claro. Mas a gente não pode deixar um legado desse se esfarelar. Sim. Sabe? São as propriedades rurais, o barracão de frango, o que a gente conquistou com mandioca, até porque a educação deles e a vida que eles têm vem da roça. E se eles não forem cuidar da roça, alguém vai ter que cuidar. Exato. Então, assim, eu quero muito que eles façam qualquer faculdade, sejam um grande profissional, mas que nunca abandonem o campo. Porque no campo é a essência, no campo nunca haverá desemprego. A gente pode ter dificuldade no dia a dia com questão climática ou uma oscilação de preço, que nem hoje, o momento não é favorável para nenhuma atividade. Nem para pecuária, nem para grãos, nem para mandioca. Leite está mais ou menos, o frango se mantém estável, mas a gente não pode desanimar, porque se hoje está ruim, um dia fica bom. Claro. Mas nunca vai faltar oportunidade de trabalho no campo. É um setor que, assim, a gente costuma sempre dizer que o agronegócio, a gente nunca vai ver crise no agronegócio. Pode ter momentos ruins, né? Como você acabou de citar.
Mas crise, o agronegócio está em crise hoje. Não existe isso, né, Caí? Teve um ano, quando explodiu a guerra da Ucrânia e Rússia, Sim. que os defensivos químicos estouraram de preço, que o adubo explodiu de preço, ficou uma situação tensa naquele momento, mas foi aquele momento. Tudo subiu, né? Isso, a indústria passou por isso também, não só o agro. Depois a coisa se organizou. Mas o campo nunca demitiu. Você nunca vai ver uma fazenda diminuir mão de obra. Sim. Ela pode investir em maquinário, mas ela vai acabar contratando uma mão de obra especializada para operar aquele maquinário de primeira tecnologia. Agora, dizer que uma fazenda diminuiu... Um exemplo são as usinas. Quando as usinas de álcool e açúcar saíram da queimada, saíram do corte de facão, nossa, e quanta gente, né, acabou morrendo com problema respiratório, enfim. Para as colhedoras automatizadas de cana, transbordo e tal. Pergunta se uma usina diminuiu a mão de obra. Ela trocou aquela mão de obra menos especializada do corte para uma mão de obra especializada, dando mais conforto, mais segurança para os funcionários. Na avicultura, no leite, antigamente, o pessoal carregava a ração no ombro, né? Enchia os baldes com água de mangueira. Hoje não. Hoje um granjeiro, o avicultor é o proprietário ali e o parceiro é o granjeiro. Um granjeiro hoje é uma pessoa altamente tecnificada em termos de tecnologia. Um aviário com 45 mil aves, com 18 metros por 165 de comprimento, a loja 45 mil aves, ele é altamente tecnificado. Existe um painel controlador que ali naquele painel o cidadão ele tem acesso a toda a informação do galpão. Olha aí. Temperatura, velocidade do vento, iluminação, quantidade de ração e vários outros fatores ali, umidade da cama, temperatura da cama do frango e vários outros fatores que o mínimo que você mexe ali, você muda toda a ambiência do galpão, que é onde vai te proporcionar você engordar um frango com 40 dias. Então, assim, lembra que a gente falou? Genética, qualidade de ração e manejo. Então, hoje um barracão de frango é uma máquina, é uma Ferrari para dirigir. O cara que tira leite, antigamente, tira leite na mão, hoje existem computadores, né, que tiram leite. E não é uma tecnologia muito longe da realidade, sabe, Menini? Igual a gente estava dizendo, a pessoa que investe um pouco em tecnologia, ele consegue otimizar a sua produção. Ele consegue diminuir o seu custo operacional. E isso no futuro se reverte o quê? Em atrativo para ter aquele filho dele fazendo a sucessão, né? Deixando de ser aquela coisa arcaica para ser um negócio interessante para essa geração que está vindo aí, para essa molecada das telas. Então, o agro é pop também. Com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica aí. E aí você vai me falar sobre a tua visão como produtor, tá? Existem alguns rumores sobre essa questão da carne fake, essa proteína que tá vindo aí, porque tem alguns defensores que dizem que a produção rural nacional não vai conseguir alimentar toda a população daqui a alguns anos. E aí eles estão introduzindo algumas alternativas. Como é que você vê essa situação aí, Caí, como produtor? Ô Menini, quando você vai no mercado e compra um salgadinho sabor cebola... Meu Deus. Quando você vai no mercado e compra um salgadinho sabor bacon... Tá respondido já. Então, o cidadão que tiver a coragem de comer um negócio criado em laboratório, feito numa impressora 3D, sei lá, essa tal da carne cultivada... cara, a natureza, é perfeita. A lei da natureza é isso, né? Os animais, as plantas foram feitas para servir, não para serem servidos. Claro. É cadeia alimentar. Assim, quando você pega um país igual a China, que lá eles têm o hábito de consumir escorpião, aranha, barata, camundongo, Cachorro. cachorro. Cachorro agora foi proibido, né? Foi proibido, né? É porque eles querem, porque eles gostam.
é uma questão cultural, se torna uma questão cultural em função da necessidade, eles precisam se alimentar de proteína. Aham. Hoje a China compra carne do mundo inteiro e ainda não tem condição de abastecer toda a população, né, com proteína em função do grande número de pessoas. A Índia está indo para o mesmo caminho. Então, assim, na falta de ter o que comer, na falta de opção, qualquer coisa é válida para o cara não passar fome. Sim. Mas acreditar que isso vá ter uma grande adesão, me desculpe, não vai. E você acredita que o nosso país, vamos falar agora em termos de Brasil, ele, olhando mais no horizonte, lá daqui a alguns anos, ele vai continuar tendo capacidade de produzir para poder fornecer alimento para toda a população brasileira? Sim. O Brasil, como um maior... Rapaz, é que quando a gente fala em termos de quantidade de produção, tem uma briga muito boa, né? Tem uma disputa muito boa entre o Brasil e os Estados Unidos. Sim. Porque lá a tecnologia ainda é mais avançada do que a nossa região, do que o nosso país. Porém, quando você pega a América, que você começa a analisar o perfil de solo, o perfil de clima, nota-se que existe uma área produtiva muito menor do que a nossa, do Brasil. Então aqui, mesmo respeitando as florestas, né, respeitando toda a questão ambiental, a gente tem uma capacidade enorme de aumentar a nossa produtividade. Então hoje, se o Brasil parar de exportar, né, para atender toda a demanda interna, o mundo passa fome. Sim. Então por isso que as entidades de pesquisa, né, os produtores mente aberta, os produtores que se colocam à disposição para aumentar, né, a tua produtividade, tem um papel fundamental de uma segurança alimentar não só nacional, como mundial, Ricardo. E aí, quando você começa a ver algumas empresas chinesas, americanas, vindo para o Brasil, empresas indianas, o que esse pessoal está querendo? Está querendo marcar território. Claro. Né? Por exemplo, nós já temos aqui muitas usinas de álcool e açúcar americanas. O que eles estão querendo? Bioenergia. Então, eles já estão marcando território. E a questão alimentar... já tem algumas teorias dizendo que isso aí pode explodir, estão falando agora da Terceira Guerra Mundial, pode ser a Quarta Guerra Mundial, a questão da segurança alimentar. Porque enquanto tá tudo legal, o Brasil produzindo, exportando, né, trabalhando nessa variação cambial, que um dia, dessa loucura que tá agora, dólar querendo bater R$6 aí, isso impacta um monte de coisa, né? Que é assunto para outro podcast. Com certeza. Mas nós temos, né, garantia de que seremos autossuficientes por milhares de anos. Certo. E se o Brasil inventar de parar de querer exportar, o mundo passa fome. Que na verdade o Brasil ele não produz só internamente, né? Ele produz para vários países, né? Ele se preocupa não só com a questão interna, mas também com a questão externa, né? Sim. Por exemplo, na avicultura, houve um período de uma expansão muito grande, né? Hoje está um pouco já mais controlado, já não é tão grande a expansão como aconteceu nos últimos 10 anos. 30% da nossa proteína de frango é exportada. Então você imagina, 34%, números atualizados pela BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, 34% da nossa proteína de frango é exportação. Olha aí. E a qualidade do frango que vai para fora e que fica aqui é a mesma. Sim. O que manda, às vezes, é algum peso específico, algum produto específico, né, mais leve ou mais pesado, mas o mesmo frango que você vai encontrar do outro lado do mundo, no Japão, da GT Foods, da Seara, ou qualquer outra empresa, é a mesma qualidade do frango que fica aqui. Certo. Determinar a qualidade de peso, né, uma especificidade ou outra. Que legal. Por isso que é importante a gente falar com quem conhece, né, de produção, conhece o mercado. O Caí está aqui, com certeza, dando uma aula para a gente de como funciona a questão do agronegócio. Agora, Caí, só para a gente explicar para os nossos seguidores, nossos ouvintes, nós estamos falando aqui de produção, né, de tecnologias, né, a importância de se pesquisar e questões climáticas, mas é uma pergunta que eu tenho para você assim, como é que o produtor rural, ele analisa para comercializar os produtos? Por exemplo, você produziu lá o frango,
Como é que você... eu tenho tanto de frango, para quem que eu vou vender? Eu tenho tanto de mandioca, para quem que eu vou vender? Eu tenho lá a minha cana, eu tenho o meu boi. Como é que é feito isso, essa comercialização? Porque a produção está ali, está na tua propriedade. Como é que o produtor hoje analisa essa situação? São contratos já feitos antecipadamente, ou depois que está no período de colheita ou de abate, se estuda a questão de valores, mercado? Como é que é feita essa comercialização? Na questão de aves e suínos, né, normalmente, a esmagadora maioria é um contrato de integração. Certo. Quando você engorda uma ave ou engorda um suíno, você já tem ali a garantia da comercialização, a garantia da assistência técnica, a garantia do fornecimento de ração, que isso já reduz bastante a nossa preocupação em relação à manutenção do negócio. E esse sistema de integração, ele começou a se adaptar também para outros setores. Por exemplo, a questão de grãos, isso já é muito antigo, né, através do cooperativismo. A maioria dos produtores também já são ligados a alguma cooperativa, né? E nós temos enormes cooperativas aqui na região. A laranja, a mesma coisa, né? Temos ótimas empresas na região. Luiz Dreyfus, o Suco Prates, a Cutrale se instalando agora, Sim. Tem a Coacimpar. Então, e na mandioca e no boi, esse cenário já começou a pegar o mesmo modelo. Por exemplo, a indústria sabe o que o consumidor quer e precisa. Não somos nós, produtores, que vamos colocar na mesa do consumidor o que a gente quer produzir. Certo. Do contrário. Então, essa parceria que já existia na questão da integração de aves e suínos, essa parceria entre cooperativas e agricultores, entre empresas e produtores de laranja, já começa a se instalar também no boi e na mandioca, né? Existem algumas variedades de mandioca que não são tão atrativas para a indústria em função de não conseguir extrair todo o teor de amido que aquela raiz deveria estar produzindo. Então, hoje é comum o produtor conversar com alguma empresa que tem o hábito já de entregar, não ficar mais pulando de galho em galho, quem está pagando mais, quem está pagando... Não, o mercado está estável, né? Uma empresa pode estar pagando mais hoje, mas em função de algum momento, alguma peculiaridade, mas amanhã ela vai estar no mercado igual aos outros preços. Então, já está acontecendo, Menini, essas parcerias entre produtores e a indústria, né? Fecularia, estou pensando em plantar a mandioca XYZ aqui, qual você acha melhor? Olha, vamos produzir aquela variedade tal, porque essa variedade pode ser que dá algum problema na hora de produzir o amido, né? Boi, né? A pecuária de corte. Pessoal, vamos fazer aqui um trabalho de genética. Vamos fazer uma seleção aqui de um cruzamento industrial, ou vamos trabalhar com Nelore, vamos trabalhar no acabamento assim, assado, para atender o nosso mercado. Então, está muito comum hoje no agro essas parcerias da indústria com o produtor. A indústria passando as orientações... Para ver o que o mercado está absorvendo. Isso aí. E aí o produtor vai produzir. Para você ter um produto que atenda a necessidade real do consumidor. Quer dizer, o produtor rural não tira de trás da orelha, eu vou produzir carne de boi Nelore, mas se o mercado não está consumindo, não adianta também, né? Quem manda é o consumidor. Cara, isso aí é muito interessante a gente dizer isso aí, porque na verdade, além de lidar com tudo isso aí, tem que lidar também com aquilo que o mercado está consumindo, aquilo que o mercado está absorvendo, né? Hoje o agro ele está muito em termo focado em estratégia, sabe? Estratégia. Por exemplo, nós adotamos particularmente uma estratégia de reduzir em 40% a nossa área plantada de mandioca esse ano. Estratégia. Certo. Analisando o mercado, vendo a questão de custo. Porém, investimos 20% a mais nessa área que a gente está plantando. Sim. Diminuímos 40% a área plantada, porém investimos 20% a mais de recurso em cima do que está sendo plantado esse ano. Sim. Qual é a estratégia? Diminuir um pouco a correria do dia a dia, certo. Focar numa área menor, com mais zelo, cuidar melhor para produzir mais. Então, se no final disso a gente conseguir um índice aí médio de 40% de produtividade,
Então a gente ainda vai estar diminuindo a área, mas melhorando nosso fluxo de caixa em 15% no final disso tudo. Que legal, hein? Ô, Caê, me fala uma coisa. A gente pôde perceber que vocês trabalham com estratégias de produção, de plantio, né? Como é que você enxerga a tua empresa, né? Vamos tratar assim, a empresa do agronegócio da família Maia ali, daqui a alguns anos. Vocês pretendem investir em produção na mesma área ou existe projeto de aquisição de mais áreas para aumentar a produção também, aumentar a área de plantio? Como é que é essa mente dessa empresa do agro? Nós temos um objetivo de chegar a 1 milhão de aves alojadas por lote. 1 milhão? E estamos caminhando para isso. Olha aí. Ou seja, entregar 6 milhões de aves ano para abate no frigorífico, na JBS, com a gente é integrado. Começamos agora um projeto de matrizeiro e que para a gente foi uma coroação, depois de 8 anos na avicultura de corte, né, ter oportunidade, através da JBS Seara, de construir esse matrizeiro aqui no município de Paranavaí. Olha aí. Então, a arrecadação de impostos vem para Paranavaí, mas a geração de emprego e renda vai ficar em São João do Caiuá. Certo. Essa fazenda é no município de Paranavaí, porém o acesso é por São João do Caiuá. Então, assim, é um negócio do ganha-ganha. Todo mundo está ganhando. E nesse primeiro momento, nesse matrizeiro, a gente vai estar produzindo cerca de 11 milhões de ovos férteis por ano, mas com um projeto de expansão para 22 milhões de ovos férteis ano e a produção da nossa matriz. Uhum. É um negócio complexo, mas assim, a ideia é a gente receber os pintinhos, recriar eles como galinha e galo, dessas galinhas levar para os nossos matrizeiros, produzir os ovos férteis, entregar para a JBS, que vai incubar, eclodir e devolver como pintinho para diversas granjas aí do Paraná e do Brasil. E tudo isso, Menine, dentro de 2 fazendas. Onde a gente tem um frango de corte e a outra onde está sendo construído um matrizeiro. Certo. Mas, como a gente... eu acho que a ganância é pecado, mas um cara sem ambição também não se justifica, né? A ambição faz parte, né? Com certeza. E com isso a gente pretende, né? Estamos aumentando áreas, até porque existe uma demanda nos barracões de frango de aquecimento, e esse aquecimento depende de reflorestamento. Certo. Então nós temos áreas de madeira própria nossa, de eucalipto, né? Precisamos aumentar essas áreas, compramos ainda eucalipto de terceiros, mas a gente precisa ter uma garantia de que não vai faltar esse material para aquecimento. Então a gente continua comprando áreas para estar aumentando a produção de mandioca, para estar aumentando a quantidade de gado, né? Para poder, no final, dar uma destinação também ao adubo que é produzido nos nossos aviários. Então nós temos a produção de cama de frango, que atende toda a região noroeste aqui, que a gente fornece para muitos citricultores, mandiocultores, pecuaristas, né? E essa cama de frango, o excedente, a gente precisa aplicar em algum lugar. Então vamos aplicar nas nossas áreas e com isso aumentando a lotação de gado e acaba se tornando um círculo, né? Cara, você tá falando aí, eu tô aqui imaginando, até você que está nos acompanhando aí, o mapa que eu tô tirando daquilo que você está me dizendo aí, que o produtor rural, além de se preocupar com a produção, ele tem que se preocupar como produzir e com o resultado final. Então, não é assim, o cara é produtor rural, tá tranquilo. Cara, é uma atividade que dá muita dor de cabeça, não é? A gente tem horário para acordar. Para dormir não tem. Para dormir. E o horário para acordar deve ser 5 horas da manhã. Cara, isso daí, rotina. Então, 5 da manhã e aí toca. 5 horas. Assim, falando de casa, né? 5 horas da manhã é o horário que a gente acorda e vai se atualizar, acompanhar alguns podcasts, né? Ver algumas notícias ali pelas redes sociais. E daí pra frente, é o dia inteiro traçando estratégia e acompanhando, trabalhando. Precisa de uma equipe para isso, né? Então nós temos uma equipe muito qualificada de granjeiros, veterinários que nos acompanham. A minha esposa fica na retaguarda dos aviários, né?
Eu e meu pai, a gente tem um trabalho fundamental de parceria, porque assim, eu sou sucessor. Então, ele está sendo sucedido, a orientação ainda é do chefe master. Claro, Meu pai é uma faculdade, cara. É. O cara que convive com ele, você conhece muito bem. Conheço. Né? Um cara humilde, inteligente demais da conta, visionário. Né? Então, eu tenho o privilégio de todo dia ter a quem pedir conselho. Ele tem o privilégio de todo dia ter com quem contar para os desafios, né? Com certeza, alguém que vai dar o start. O start não, vai avançar cada vez mais com os negócios, né? Ô, Caê, é o seguinte, nós estamos aqui nos encaminhando para o final. Passa rápido, né? Caramba, já acabou o bate-papo aí. E a gente agradece a tua presença, mas tem aqui uma última pergunta que a gente sempre faz, é uma pergunta padrão para as pessoas que sentam aí. Que conselho você daria para as pessoas que pretendem entrar no agronegócio, para produzir? Você está há 42 anos, você nasceu no seio, no meio ali. Mas as pessoas que querem entrar hoje e falar assim, eu quero produzir, plantar mandioca, eu quero começar a trabalhar com frango, qual é o conselho do experiente Caê para essas pessoas que estão nos assistindo e nos acompanhando? Quem me dera ainda um conselho. Mas é assim, Ricardo. Uma orientação. É assim. O agro nunca vai parar de crescer. Né? Pode ser que num momento ou outro tenha uma super oferta de algum determinado produto, mas há demanda, Claro. né? Não adianta o cidadão querer entrar numa fazenda, vou virar fazendeiro, vou lá final de semana para andar a cavalo, engordar boi e pescar na represa da fazenda. Não vai dar certo. Né? A não ser que ele tenha outra fonte de renda e tem aquilo ali só para lazer e tal. Mas é um trabalho muito bonito, sabe? É um trabalho prazeroso. Produzir alimento. É um trabalho que, quando a gente olha, né, no supermercado, e aí você conhece a origem daquilo, sabe? Que o produtor, ele é um cara sofrido, mas ele é um cara aguerrido, mas ele é um cara que faz por amor, não só por dinheiro, né? Tudo bem, que toda profissão você tem que fazer por amor, mas aquele glamour que tinha antigamente, puta, né, só fazendeiro que andava de caminhonete, lembra F1000, D20? Pô, era só fazendeiro. Exatamente. Né? Aquele glamour ficou na prateleira lá atrás. Sim. Hoje, o glamour de ser um produtor rural é ter a consciência de que alimenta o mundo. É ter o glamour de que você levanta às 5 horas da manhã, trabalha de sol a sol, mas que aquele teu trabalho está representativo para todas as famílias. Por exemplo, hoje a gente está produzindo no nosso aviário o Fiesta. É um frango festivo da Seara que vai estar na mesa da maioria dos brasileiros no final do ano. É aquele frango que você come no Natal, né? Bonito, exatamente, né? Fiesta, aquele frango bonito, grandão, 3 quilos e pouco. Olha aí. Né? Então, a unidade do frigorífico nosso de Santo Inácio é quem está produzindo esse produto para o Brasil inteiro. A hora que você for lá no mercado em dezembro comprar um Fiesta, você vai ver lá, produção Santo Inácio. Olha aí. Está saindo daqui de São João do Caiuá. Olha que orgulho. Está saindo daqui de Paranavaí, dos aviários integrados à JBS. O Brasil inteiro. Isso é orgulho. Então, assim, dá dinheiro? Cara, a gente se mantém, né? É o suficiente para fazer novos investimentos, mas você está cumprindo com o seu dever, cumprindo com o seu papel. Então, quem quer entrar no agro tem espaço, mas venha com uma visão profissional. Sim. Se cerque de boas pessoas, assim como nós somos cercados. Que legal. Nós temos uma equipe de tratorista, campeiro, granjeiro, veterinário, contador, TI, uma equipe que dá toda a retaguarda suficiente para a gente pensar em produzir. É uma empresa, né? É uma empresa. A gente não precisa você não tem que ficar preocupado com a elétrica e tal. Então tem eletricista, enfim, tem uma retaguarda muito grande por trás. Então se cerque de boas pessoas que você vai conseguir êxito. Tá certo. Caê, foi, cara, um prazer, um assunto muito legal da gente abordar.
Eu sei que se a gente for entrar em determinados assuntos aqui, dá até outro podcast, né? Pra gente ir gravando. Mas assim, valeu a pena muito conversar contigo. Um assunto bastante esclarecedor para os nossas pessoas que nos acompanham, os nossos seguidores aí. E eu tenho certeza que valeu a pena, cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite e abordar esse assunto importante que é o agronegócio, né? A produção de alimentos aí para o nosso Brasil, não só para o Brasil, mas também para o exterior. Tá de parabéns. E em nome do nosso CEO aí, do Felipe, em nome do Maico também, agradecemos a sua presença aí. Obrigado por estar destinando um pouco do seu tempo aí para a gente aqui no Fixcast. Benini, eu que agradeço a oportunidade, a confiança, né, de oferecer um espaço primordial desse daqui, um espaço valoroso desse, para a gente estar trazendo um pouquinho do nosso dia a dia na roça e tomara que a partir daqui alguém estralhe ali uma ideia e queira falar, pai, eu vou para a roça igual esse cara aí. A gente está à disposição, parabéns pelo seu podcast, pelo seu trabalho, e obrigado aí o Dias, obrigado o Maicon pelo convite, e a roça está sempre de porteira aberta. Tá certo então, falamos com o Caê Maia sobre agronegócio aqui no nosso Fixcast, neste episódio muito bacana, agradecemos a companhia de todos e aguardamos, claro, você no nosso próximo episódio com mais uma mente brilhante aqui no Fixcast. Um abraço e até lá.